Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link tá aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá? E se você não curtir também não tem problema, você tem 7 dias aí para pedir o seu estorno, tá? É isso, até mais, boa jornada e até mais. Então, ó, a gente aqui teve um cruzamento TK, tá? Que chegou a ter uma valorização não tão grande, né? Essa é a verdade. Desde o cruzamento, vamos pegar aqui essa agulhinha aqui embaixo. Então a gente teve aqui 33%. Quando a gente olha, né, no semanal, ainda mais distante, as velas pequenininhas, não parece até ser algo menor, mas foi algo considerável aqui nesse cruzamento, 33%. E só que a gente viu que esse cruzamento ele só realmente, né, se confirmou depois que o gráfico de velas permaneceu acima da nuvem. Então a gente chegou a cruzar, teve esse cruzamento aqui. Por mais que a gente tenha permanecido aqui uma semana, na semana seguinte a gente já não conseguiu, pós o cruzamento, tá? Muita atenção, aqui a gente teve o cruzamento, então começa a contar a partir daqui. Que a gente estava bem no meio, a gente não fechou nenhuma vela semanal acima da nuvem. A gente teve o primeiro fechamento de vela semanal nessa daqui, na semana do 5 de agosto de 2019. E na semana seguinte, a gente já entrou de novo na nuvem. Então é um ponto de atenção. Não basta, né? Eu trago nem sempre, mas às vezes eu comento esse detalhe, que o cruzamento TK é importante, mas mais do que isso, para você cravar ali com segurança uma retomada de movimento bullish, uma retomada de alta, eu gosto de ver um fechamento de vela e uma confirmação, ou seja, a próxima vela, a vela seguinte, fechando acima, tá? Para ter um mínimo de um pouco mais de segurança do que simplesmente cruzamento TK e você se joga no seu long, isso é o que você gosta, né? Ou você simplesmente se posiciona de maneira agressiva. Enfim, então, depois, devidamente, quando a gente teve esse segundo cruzamento aqui, tá? E outro ponto importante, a alteração que eu faço na configuração da nuvem de Ichimoku, ela ajuda até que a gente não tenha leituras, não é infalível, tá? Mas é difícil acontecer leituras como essa aqui, de que a gente tem um cruzamento, acha que vai passar, não, mas aí as linhas descruzam, né? Pode ver que depois desse cruzamento foi até aqui na época do Corona Dump, né, em 2020. Pode ser também, né, que acontecimentos que apontassem, né, para essa crise de saúde, já que nesse período próximo, né, isso pode ter refletido no gráfico e ter atrapalhado de fato o início da nossa corrida mais aqui atrás. Pode ser, existe uma possibilidade disso, tá? Já circulava muita informação, apesar de não ser mainstream, já se sabia, né, do problema do vírus. Então, mais uma vez, a gente tem que estar atento não só às linhas gráficas, mas o que acontece no mundo. E aí, né, já que eu falei um pouco aí de acontecimentos passados, trouxe um pouco de ensinamentos da Ichimoku, eu volto a essa questão de referências históricas para a gente pensar sobre exatamente isso que eu estava falando aqui no gráfico diário, tá? Vou ter que voltar aqui para o diário, em relação às correções recentes que a gente teve comparadas, né, ao mundo, como o mundo está agora. Então, só fechando esse raciocínio, todo dia, para mim, que a gente segue acima de 35, eu acho que é um primeiro degrau bacana, mas existe um degrau psicológico muito forte na casa dos 30, tá? E não à toa, a gente tem aqui, né, cadê? Não, aqui pro meio. Esse último fundo que a gente fez, a gente tem exatamente em 29.300, exatamente não, mas muito próximo, 29.300, 30 mil dólares. Então, a passagem abaixo de 30 é basicamente a gente perder, né, o suporte que a gente teve aqui no meio do ano de 2021, que foi um momento de turbulência, de banimento da China, etc. Então vai ser algo, para mim, vai ser algo que vai ser um catalisador de emoções, e isso vai impactar
de maneira até irracional no preço do Bitcoin. Então, mais uma vez, eu não estou preocupado aqui com essas correções de curto prazo, mas eu fico sim preocupado com esses valores simbólicos que estão abaixo agora de 41 mil dólares. Ainda bem que o Bitcoin vem se mantendo acima de 40 mil dólares, porque ainda bem que a gente aparentemente volta para aquela linha de tendência legacy, aquela linha de tendência ascendente que a gente utilizou agora de suporte aqui no curto prazo em janeiro, sofreu resistência em períodos aqui de fevereiro, março a gente chegou a ficar alguns dias em cima, passou para baixo, passou para cima, então a gente vem trabalhando ali a atuação do gráfico de velas não muito em função, né, da linha de tendência, mas a gente está tendo muita relação, né, muita confluência com essa linha, não só por uma questão de resistência, quando a gente está abaixo dela, mas também de suporte quando a gente está acima, e seria muito positivo que a gente seguisse esse suporte, né? Não dá para cravar, mais uma vez, ainda acho que a gente tem totais condições de continuar por um período maior essa lateralização, ou seja, correção do Bitcoin indo aqui para 38, 37, depois volta para 39, 41, 42, aí corrige de novo. Então, por enquanto, o caminho, né, que a gente está seguindo, para mim, segue esse, né? Assim, se eu pudesse, não tem como ter certeza, mas se eu pudesse direcionar, né, o que eu estou fazendo é direcionando a minha estratégia dentro desse pensamento, ou seja, eu não estou me jogando para dentro do mercado, mas sigo fazendo acumulações DCA sempre que há momentos de correção, sempre que há momentos oportunos, e mesmo que hoje a gente não tenha, né, corrigido fortemente, a gente tenha se mantido aqui em 40 mil dólares, para mim ainda é uma oportunidade se você tem ao seu favor o longo prazo, se você tem o tempo ao seu lado, tá? E por que eu digo isso? Aos poucos, a gente vem se recuperando de um momento bem traumático, né, do mercado. A gente sai aí, né? A gente chegou a viver no mês passado um momento de medo muito próximo da neutralidade. Mas depois desse momento, a gente só visitou momentos de medo ou medo extremo, né? A gente estava no medo extremo ali, constantemente visitando o medo extremo, e agora a gente voltou para medo, né? O que, né, é melhor que medo extremo. Mas ainda assim isso mostra o quanto o mercado ainda está ressabiado, o quanto as pessoas ainda não estão convencidas, né, numa recuperação. Mas, mais uma vez, não só no mercado do Bitcoin, né, das criptomoedas, mas no mercado de ações como um todo, só 10, 15% ganham dinheiro e ficam milionários porque, bom, essas pessoas, na maioria das vezes, elas arriscam, elas estão dispostas a arriscar, não significa que elas têm certeza do sucesso, mas elas estão dispostas a arriscar quando 90% não está disposto. Porque 90% acha arriscado demais, entendeu? 90% quer investir na hora que todo mundo está investindo, porque aí tudo bem, tá todo mundo investindo, tá todo mundo ganhando dinheiro. Então, mais uma vez, é um pensamento, é um dado que, com a base assim, que eu tenho de tempo de mercado, e mais uma vez, não estou criando nenhum discurso de soberba, que é realmente a experiência de decisões assertivas e principalmente as decisões erradas, os tapas na cara que eu tomei do mercado, me fazem ter uma visão um pouco menos emotiva. E olha que eu sou um cara romântico, né? Eu sou um cara sonhador, né? Vivo com emoção e tudo mais, mas em termos de mercado cripto, e aí volto também um pouco àquela questão do Ethereum Rio que eu estava falando, da ideia da gente tangibilizar esse mercado. Cara, cada dia que passa, cada dia que eu estudo, cada conferência que eu vou, eu crio uma base cada vez mais sólida, né, sem emoções, de que esse é o caminho.